consumo de ultraprocessados aumenta risco de morte prematura? Diz estudo. Sandê Lamotte. À medida que você adiciona mais alimentos ultraprocessados à sua dieta, seu risco de morte prematura por qualquer causa aumenta. É o que diz uma nova meta-análise de pesquisas envolvendo mais de 240 mil pessoas. Analisamos o risco de uma pessoa morrer por consumir mais alimentos ultraprocessados entre as idades de 30 e 69 anos. Um período em que seria prematuro morrer, disse Carlos Augusto Monteiro, coautor do estudo e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Universidade de São Paulo. Descobrimos que para cada aumento de 10% no total de calorias provenientes de alimentos ultraprocessados, o risco de morrer prematuramente aumentou em quase 3%. Aspas, disse Monteiro, que cunhou o termo ultraprocessado em 2009 quando desenvolveu o NOVA, um sistema de classificação de alimentos em 4 grupos por seu nível de processamento. O grupo 1 do sistema NOVA são alimentos não processados ou minimamente processados em seu estado natural, como frutas, vegetais, carne, leite e ovos. O grupo 2 inclui ingredientes culinários como sal, ervas e óleos. O grupo 3 consiste em alimentos processados que combinam os grupos 1 e 2. Conservas e vegetais congelados são exemplos. O grupo 4 inclui alimentos ultraprocessados. Leia mais. Ultraprocessados favorecem bactérias prejudiciais no intestino de bebês. O que você come na meia-idade afeta sua saúde aos 70 anos. Revela estudo. 1 a cada 10 crianças de até 5 anos no Brasil está acima do peso. Diz estudo. Pela definição de Monteiro, alimentos ultraprocessados contêm pouco ou nenhum alimento integral. Em vez disso, são fabricados a partir de ingredientes baratos quimicamente manipulados, e frequentemente usam aditivos sintéticos para torná-los comestíveis, palatáveis e viciantes. Não existe razão para acreditar que os humanos possam se adaptar completamente a esses produtos. Escreveu Monteiro em um editorial de 2024 na revista DBMJ. O corpo pode reagir a eles como inúteis ou prejudiciais. Então seus sistemas podem ficar prejudicados ou danificados, dependendo de sua vulnerabilidade e da quantidade de alimento ultraprocessado consumido. Mas o novo estudo é enganoso e levará à confusão do consumidor, disse Sara Gallo, vice-presidente sênior de política de produtos da Consumer Brands Association, que representa a indústria alimentícia. Demonizar produtos alimentícios e bebidas convenientes, acessíveis e prontos para consumo pode limitar o acesso e causar evitação de alimentos ricos em nutrientes. Aspas, disse Gallo em um e-mail, resultando em diminuição da qualidade da dieta, aumento do risco de doenças transmitidas por alimentos e disparidades de saúde exacerbadas. Este estudo não é o primeiro a encontrar uma associação entre resultados negativos para a saúde e pequenos aumentos em alimentos ultraprocessados. Um estudo de fevereiro de 2024 encontrou evidências fortes de que pessoas que comiam mais alimentos ultraprocessados tinham um risco 50% maior de morte por doenças cardiovasculares e transtornos mentais comuns. Risco de ansiedade. O maior consumo de alimentos ultraprocessados também pode aumentar o risco de ansiedade em até 53%. Obesidade em 55%. Distúrbios do sono em 41%. Desenvolvimento de diabetes tipo 2 em 40% e o risco de depressão ou morte prematura por qualquer causa em 20%. Os pesquisadores no estudo de fevereiro definiram um consumo maior como uma porção ou cerca de 10% mais alimentos ultraprocessados por dia. Um estudo de maio de 2024 descobriu que adicionar apenas 10% de alimentos ultraprocessados a uma dieta saudável também pode aumentar o risco de declínio cognitivo e derrame.
enquanto pesquisas de 2023 determinaram que incluir 10% mais alimentos ultraprocessados estava ligado a uma maior chance de desenvolver cânceres do trato digestivo superior. 2/3 das calorias que as crianças consomem nos EUA são ultraprocessadas, enquanto cerca de 60% das dietas dos adultos são ultraprocessadas, disse Fang Zhang, professora associada e chefe da divisão de Epidemiologia Nutricional e Ciência de Dados da Universidade Tufts em Boston, à CNN. Em uma entrevista anterior, Zhang não esteve envolvida na nova pesquisa. Alimentos ultraprocessados podem levar a mais de 30 doenças, CNN Sinais Vitais. O último estudo publicado no American Journal of Preventive Medicine deu um passo adicional ao estimar quantas mortes poderiam ser evitadas em 8 países com consumo baixo, médio e alto de alimentos ultraprocessados. Mortes prematuras evitáveis devido ao consumo de alimentos ultraprocessados podem variar de 4% em países com menor consumo a quase 14% em países com maior consumo, afirmou o autor principal do estudo Eduardo Augusto Fernandes Ninson, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Em comunicado, no entanto, é importante notar que o estudo não conseguiu determinar se as mortes foram causadas pelo consumo de ultraprocessados. Os métodos deste estudo simplesmente não podem determinar isso, disse a cientista de nutrição Nerissa Astiburi, professora associada de dieta e obesidade da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Em comunicado, ela não participou do estudo. Os Estados Unidos têm o maior nível de consumo de alimentos ultraprocessados no mundo. Quase 55% da dieta média dos americanos. Segundo o estudo, os pesquisadores estimaram que reduzir o uso desses alimentos ultraprocessados a zero teria evitado mais de 124 mil mortes no EUA em 2017. Em países onde o consumo de alimentos ultraprocessados é baixo, como Colômbia, 15% da dieta é. Brasil, 17,4%. Reduzir o uso a zero teria evitado quase 3 mil mortes no primeiro país em 2015 e 25 mil mortes no último em 2017. De acordo com o estudo, os autores estabeleceram um nível de risco teóricos mínimo em zero. Isso implica um cenário onde todos os ultraprocessados são eliminados, o que é altamente irrealista e quase impossível em nossa sociedade atual, disse Zhang em um e-mail. Como resultado, a carga estimada de morte prematura devido aos ultraprocessados pode estar superestimada. Stephen Burgess, estatístico da Unidade de Bioestatística MRC da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, disse que embora o estudo não possa provar que o consumo de alimentos ultraprocessados é prejudicial, ele fornece evidências ligando o consumo a piores resultados de saúde. É possível que o verdadeiro fator de risco causal não seja os alimentos ultraprocessados, mas um fator de risco relacionado, como melhor aptidão física, e os alimentos ultraprocessados sejam simplesmente um espectador inocente, disse Burgess, que não participou do estudo. Em comunicado. Mas, quando vemos essas associações replicadas em muitos países e culturas, isso levanta suspeitas de que os ultraprocessados podem ser mais do que um espectador. Ultraprocessados podem dificultar luta contra células de câncer. Este conteúdo foi criado originalmente em internacional. Ver original. À medida que você adiciona mais alimentos ultraprocessados à sua dieta, seu risco de morte prematura por qualquer causa aumenta. É o que diz uma nova meta-análise de pesquisas envolvendo mais de 240 mil pessoas. Analisamos o risco de uma pessoa morrer por consumir mais alimentos ultraprocessados entre as idades de 30 e 69 anos. Um período em que seria prematuro morrer, disse Carlos Augusto Monteiro, coautor do estudo e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Universidade de São Paulo.
descobrimos que para cada aumento de 10% no total de calorias provenientes de alimentos ultraprocessados, o risco de morrer prematuramente aumentou em quase 3%, disse Monteiro, que cunhou o termo ultraprocessado em 2009 quando desenvolveu o NOVA, um sistema de classificação de alimentos em 4 grupos por seu nível de processamento. O grupo 1 do sistema NOVA são alimentos não processados ou minimamente processados em seu estado natural, como frutas, vegetais, carne, leite e ovos. O grupo 2 inclui ingredientes culinários como sal, ervas e óleos. O grupo 3 consiste em alimentos processados que combinam os grupos 1 e 2. Conservas e vegetais congelados são exemplos. O grupo 4 inclui alimentos ultraprocessados. Pela definição de Monteiro, alimentos ultraprocessados contêm pouco ou nenhum alimento integral. Em vez disso, são fabricados a partir de ingredientes baratos quimicamente manipulados, e frequentemente usam aditivos sintéticos para torná-los comestíveis, palatáveis e viciantes. Demonizar produtos alimentícios e bebidas convenientes, acessíveis e prontos para consumo pode limitar o acesso e causa revitação de alimentos ricos em nutrientes, disse Gallo em um e-mail, resultando em diminuição da qualidade da dieta, aumento do risco de doenças transmitidas por alimentos e disparidades de saúde exacerbadas. Este estudo não é o primeiro a encontrar uma associação entre resultados negativos para a saúde e pequenos aumentos em alimentos ultraprocessados. Um estudo de fevereiro de 2024 encontrou evidências fortes de que pessoas que comiam mais alimentos ultraprocessados tinham um risco 50% maior de morte por doenças cardiovasculares e transtornos mentais comuns. Um estudo de maio de 2024 descobriu que adicionar apenas 10% de alimentos ultraprocessados a uma dieta saudável também é acento agudo M pode aumentar o risco de declínio cognitivo e derrame. Enquanto pesquisas de 2023 determinaram que incluir 10% mais alimentos ultraprocessados estava ligado a uma maior chance de desenvolver cânceres do trato digestivo superior. 2/3 das calorias que as crianças consomem nos EUA são ultraprocessadas, enquanto cerca de 60% das dietas dos adultos são ultraprocessadas, disse Fang Zhang, professora associada e chefe da divisão de Epidemiologia Nutricional e Ciência de Dados da Universidade Tufts em Boston, a acento grave CNN. Em uma entrevista anterior, Zhang não esteve envolvida na nova pesquisa. O último estudo publicado no American Journal of Preventive Medicine deu um passo adicional ao estimar quantas mortes poderiam ser evitadas em 8 países com consumo baixo, médio e alto de alimentos ultraprocessados. No entanto, é importante notar que o estudo não conseguiu determinar se as mortes foram causadas pelo consumo de ultraprocessados. Os métodos deste estudo simplesmente não podem determinar isso, disse a cientista de nutrição Nerys Astiburi, professora associada de dieta e obesidade da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Em comunicado, ela não participou do estudo. Em países onde o consumo de alimentos ultraprocessados é baixo, como Colômbia, 15% da dieta é Brasil, 17,4%. Reduzir o uso a zero teria evitado quase 3.000 mortes no primeiro país em 2015 e 25.000 mortes no último em 2017. De acordo com o estudo,